Oi, tudo bem? Pegou o material já? Eu espero. Pronto. Material, caderno, lápis, borracha, lapiseira, caneta, apostila. Pega bastante água para beber, para não dormir durante esse vídeo. Enfim. Seguinte, gente. Nós vamos falar aqui sobre a América Latina. Vamos continuar nossa aula sobre o clima, tá? Nós falamos na última aula sobre os principais fatores climáticos e agora é a vez do estudo de clima de fato. A gente tem que saber onde estão localizados os climas na América Latina. Lembrem-se, o clima tropical, ele é tropical, é igual, né? Ele é definido igualzinho no mundo inteiro, tá? Mas a gente tem que saber e lembrar que a América Latina, né, é um subcontinente à parte e as condições, como que eu posso dizer? As condições não, mas a localização do clima vai ser diferente, né? Na África, a gente tem boa parte da África Central, o clima equatorial e tropical. Aqui na América Latina, ele vai destoar um pouquinho, certo? A gente vai ter, muitas vezes, no extremo norte, né? Como é o caso aqui, ó, perto de Guaimá, no México, tá? Mas sempre limitados aos trópicos. Afinal, o clima é tropical. É um exemplo. Aliás, neste mapa aqui, a gente consegue identificar a presença de 8 tipos climáticos na América Latina, tá? Dentro desses 8 tipos climáticos, a gente precisa entender que o Brasil, por ser um país muito grande, ele vai ter uma parcela grande, né? Nós vamos ter o clima tropical, que eu já falei para vocês, a gente tem o clima equatorial, o clima subtropical e o clima semiárido, tá? Embora na nossa região, América Latina, tenhamos 8, o Brasil tem 4, metade deles estão aqui, então não é nada novo para vocês, já que vocês estudaram os climas do Brasil no 7º ano, já estudaram um pouquinho sobre os climas do mundo, né, no 8º ano, e também já vimos sobre outras áreas, outros tipos climáticos, agora no 9º ano, da Ásia e da África, então não tem segredo nenhum. Primeiro vamos lá, vamos falar do clima desértico, é o clima que está na cor amarela, vamos circular aqui para ficar mais fácil de entendermos. Circular na cor vermelha, tá? A cor vermelha é o escuro. Então a gente tem aqui no norte do México, né, desertos de Chihuahua, deserto de Sonora, região árida, né? Ocorre principalmente em regiões no interiorzão, por conta da continentalidade. Né, não chega a massa de ar tão úmida, mas no caso da América Latina, os principais estão relacionados às correntes marítimas frias. Né? O caso aqui é a corrente da Califórnia. Nós temos aqui o deserto de Atacama e o deserto da Patagônia. Então a gente tem aqui climas áridos. Característica do clima árido, seco pra caramba, certo? Pouquíssimas precipitações, né? São raras as chuvas. E elas ocorrem de modo aleatório, de modo randômico, né? Não tem um padrão de chuvas, ok? Na sequência, emargeando o tipo de clima árido, a gente tem o clima semiárido, tá? O clima semiárido, então, sempre estará associado a desertos, exceto no nordeste do Brasil, que a gente não tem deserto aqui, mas a gente tem um clima semiárido, sertão nordestino. Outra região semiárida, também aqui na Patagônia, né, no centro-sul argentino. Ok? Bom, características desse clima. O clima semiárido, né, a palavra semi significa quase. Então é um clima quase seco, significa que ele é um pouquinho mais úmido do que o clima árido. Eu tenho um pouco mais de chuvas. Chove em torno de 500 a 800 milímetros por ano, tá? A gente vai ver os climogramas, a gente vai entender certinho depois dessa definição que eu estou dando. O terceiro tipo climático que a gente tem é o clima que está aí na nossa região e que predomina, né, no território brasileiro, que é o clima tropical. Né? A gente tem no norte da América do Sul também, a gente tem áreas aqui de Peru, enfim, Bolívia, Paraguai. A gente tem na América Central e toda a costa do Oceano Pacífico do México, praticamente. E aqui na Península de Yucatán, onde tem aquela cidade lá que é maravilhosa. Praias lindas, Cancún. Bom,
Clima tropical. O clima tropical é legal dizer que ele é o nosso clima, né? O clima que predomina aqui no Brasil. E ele tem duas estações do ano bem definidas, né? Eu tenho duas estações climáticas bem definidas. É um clima sazonal, né? Que eu vou ter um período de secas e um período de chuvas, um período mais quente, um período mais frio. Enfim, a sazonalidade significa essas diferenças entre ou temperatura ou precipitações. No caso do nosso clima tropical e também no tropical ali do hemisfério norte, a gente tem sempre verões muito quentes e úmidos, então eu tenho muita chuva durante o período do verão, durante o calor, e o inverno ele vai ser de temperaturas mais baixas, temperaturas amenas, né? Nem tão quente, nem tão fria, porém com índices de precipitações bem reduzidos. Eu tenho bem menos chuva no clima tropical, tá? Só para marcar aqui, a gente já falou do desértico, a gente já falou do semiárido, acabamos de falar do tropical. Na sequência, o clima que vai ser falado é o clima equatorial. Esse é o mais fácil de todos, né? O clima equatorial, normalmente, ele está margeando aqui a linha do Equador, então todo o norte do Brasil, área de floresta amazônica, norte da América do Sul e grande parte do Caribe e América Central. Qual que é a característica do clima equatorial? Chuva o ano todo e altíssima temperatura média, né? As temperaturas médias, elas quase não oscilam o ano inteiro, então a gente não vê diferenças de estações do ano. Por exemplo, no clima desértico, no clima semiárido e no clima tropical, a gente vê invernos mais frios ou de menores temperaturas e verões mais quentes. No caso do equatorial, a gente não vê mudanças na linha de temperatura. Ano inteiro chuvoso e quente também o ano todo. Ok? Já o clima temperado. O clima temperado ele é simplão. Nós já estudamos o clima temperado bastante. Ele é aquele clima que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. E a gente só tem em uma área, né, da... Opa, errei aqui. A gente só tem em uma área da América do Sul, enfim, da América Latina, a região de clima temperado. Essa regiãozinha é aqui, ó, no extremo sul da América do Sul, região conhecida como Terra do Fogo também, né? Que a gente tem o ponto mais extremo da América, que é o Cabo Horn. Enfim, temperado. Ele apresenta as 4 estações muito bem definidas. Quando a gente for falar da vegetação, vai dar para perceber muito bem isso. As 4 estações bem definidas. Verões quentes, com temperaturas acima de 20 graus. Invernos frios, com presença de neve constante, e as meias estações, né, a primavera e o outono, eu tenho temperaturas amenas. Sobre a precipitação, nesse caso aqui as precipitações, a gente vai ver no climograma que elas não são, deixa eu adiantar já, que vai ser o único diferentão. As estações aqui de chuva, elas vão ser invertidas, tá? Então a gente tem aqui no inverno, né? Como que eu sei que é inverno? A temperatura é menor. Lembrem-se, as linhas do climograma representam temperatura. Então a gente tem menor temperatura e tem mais chuvas. Isso daqui tem relação com as precipitações em neve. É, mais nevezinha. Enfim, mas já adiantei a bola aqui. Clima frio de montanha, outro clima extremamente complexo, difícil de entender. O clima frio de montanha é aquele clima que tem temperaturas muito baixas por conta do quê? Da altitude. Onde a gente tem o clima frio de montanha? Serras Madres e na Cordilheira dos Andes, tá? Lembrando, as temperaturas são menores do que as áreas ao redor, tendo inclusive a presença de neve na linha do Equador por conta da Cordilheira dos Andes. É frio por causa das montanhas. Por exemplo, La Paz, né? La Paz tá aqui, ó, bonitinha. Zona intertropical, era para ser quente pra caramba, mas não é. As temperaturas lá são em torno de 15, 18 graus no ano. Enquanto que em Salto, né, que é a cidade onde vocês estão, acredito eu, a temperatura média ali em torno de 22, 23 graus. Né? Mesmo estando mais longe da linha do Equador, Salto é mais quente. Por quê? Porque a gente tem altitudes menores. Saindo do clima frio de montanha, a gente vai falar do Mediterrâneo.
Também só tem em uma regiãozinha da América Latina, agora sim, né, na região de Santiago, no Chile. O clima mediterrâneo ele é o oposto, vamos pensar assim, do clima tropical. Tropical tem verão chuvoso e inverno seco. No Mediterrâneo tem o oposto, eu tenho verões quentes e secos e invernos frios e chuvosos. 2 estações do ano também bem definidas, certo? Temperado 4 estações bem definidas, né? Desértico, semiárido é seco o ano inteiro, aí tem a alternância, né, de inverno e verão. O equatorial eu tenho uma estação do ano, o Mediterrâneo, assim como o tropical, eu tenho 2 estações do ano bem definidas. O subtropical ele está aqui, ó, ao sul do trópico, e a gente tem aqui no litoral atlântico do México, tá? Aliás, ele se estende, né, por todo o sul dos Estados Unidos aqui. Flórida, Texas, Louisiana, Alabama, Mississippi, enfim, Geórgia. Esse tipo de clima, como o nome diz, ele é um clima subtropical, ele é um clima abaixo do tropical, ou seja, ele vai ser relativamente quente também, tá? Só que aqui a gente vai ver que ele vai ser menos quente do que o subtropical, e ele não é tão frio, por exemplo, como um clima temperado. Então ele é uma transiçãozinha, né, do clima em termos de temperatura, uma transiçãozinha então do clima tropical para o clima temperado. Características: chuva durante todo o ano, né, chuvas regulares o ano inteiro, chove pouco, mas chove o ano inteiro. E é também uma característica, a gente tem invernos rigorosos, inclusive com a presença de nevascas. Subtropical, verões muito quentes, né, eu tenho temperaturas acima de 30 graus no verão, porém o inverno é muito rigoroso. E repito, eu tenho facilmente a presença de neve todos os anos nesse tipo climático. Ok? Matamos também o subtropical. Agora a gente vai ver os climograma. Climograma, olha lá. Lembrando, né, quando a gente está falando de climograma, a linha ela representa a temperatura e a coluna ela representa a precipitação, o quanto chove. Guaimás, no México, clima árido. Percebam que as chuvas são muito escassas, chove pouquíssimo, enquanto que as temperaturas apresentam variações. Está no hemisfério norte, o verão lá é no meio do ano, então ó, junho, julho, agosto, setembro, as temperaturas chegam facilmente aqui aos 40 graus em média, né? 38, 39 graus de média. Então é muito quente no verão. O inverno as temperaturas caem um pouquinho, aí abaixo de 20 graus, mesmo assim podemos considerá-lo como quente. Então, a característica principal é pouca precipitação. O clima semiárido, né? O clima semiárido ele mostra um pouquinho mais de precipitação, ó, tem uns 785 milímetros contra 220 milímetros no clima árido. No caso de Iguatu ou Iguatu, a gente tem, né, uma pequena variaçãozinha de temperatura porque ele está perto da linha do Equador. Né? Essa cidade está no Nordeste brasileiro, perto da linha do Equador, então não tem grandes mudanças de temperatura. Mas a gente percebe que as chuvas são irregulares, né? As chuvas são concentradas em uma época do ano, né? Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril é onde eu tenho mais chuvas, enquanto que o resto do ano vai ser praticamente seco. É comum ficar 5, 6 meses sem chover em algumas regiões do clima semiárido, enquanto em climas desérticos, por exemplo, na Patagônia, tem regiões que choveu a última vez há, 7 anos. Então as chuvas elas são muito raras no clima árido em relação ao clima semiárido. Tropical, né? Não foi um clima tropical muito bonito de se pegar aqui, né? Mas enfim, a gente vê temperaturas mínimas de 17, 18 graus e temperaturas máximas em torno de 24, 25 graus. Eu tenho então verão no meio do ano, né? Porque as temperaturas estão mais altas, né? Nessa regiãozinha do verão. E inverno vai ser início e final de ano. Como você sabe isso, Marcos? Por causa das temperaturas, o inverno é sempre mais frio do que o verão, tá? Clima tropical, 2 estações definidas. Verões que chovem bastante. Então a gente enxerga aqui, né, no meio do ano, onde eu tenho mais temperaturas, eu tenho uma maior concentração de chuvas. Enquanto que o final do ano, ele mostra pra gente
um ambiente muito mais seco, né? Quase eu não tenho chuvas aqui de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, tropical, verões quentes e úmidos, e invernos a menos, porém pouco chuvosos, secos. Cidade de Belize, fica na América Central. Eu acho que se a gente pegasse Manaus, Belém, enfim, qualquer outra cidade seria melhor aqui como exemplo, mas eu estou usando a apostila, enfim, vamos falar mal, não pode falar mal. A gente tem aqui temperaturas muito quentes, como eu disse, as variações elas são ridiculamente pequenas ao longo do ano, exceto aqui, né, que a gente tem uma queda para 25 graus. É quente o ano inteiro, qualquer temperatura acima de 25 graus é muito quente, porque a gente está trabalhando com a média. Então, durante o dia fez 40 graus, durante a noite fez 15, vai dar 26, 27 graus de média. Né? Nossa, 27 graus de média é pouco. Não é. As chuvas no clima equatorial elas são muito bem distribuídas ao longo do ano. Como eu disse aqui, talvez não foi um climograma tão feliz. Né? Se a gente tivesse pegado Manaus, o climograma estaria, né, todo ele praticamente reto ou acima até de 300 milímetros por mês, desculpa. É engraçado dizer que em boa parte das regiões, né, das cidades do norte do Brasil, onde tem o clima equatorial, a galera marca reuniões antes ou depois da chuva, porque é padrão chover nessa área. Né? Como chove muito, chove o ano inteiro. Floresta equatorial, massas de ar, enfim, tudo isso influencia as chuvas na região. O clima temperado, a gente já falou do clima temperado. Ele apresenta 4 estações muito bem definidas, né? Eu tenho verões, no caso de Valdívia, no Chile, nem tanto, né? Mas eu tenho verões relativamente quentes e invernos bastante frios. Aqui a gente tem pouca variação de temperatura, também não foi tão feliz. Mas na região do clima temperado nós temos 4 estações muito bem definidas. Que estações são essas? Verões quentes, invernos rigorosos, frios com presença de nevascas e primavera e outono de médias temperaturas, né, de climas mais amenos. Neste caso, a gente tem precipitações no inverno por conta da presença de neve, ok? Clima frio de montanha, La Paz. Como eu falei para vocês, a temperatura de La Paz, né, fica em torno aí de, tinha falado 15 graus, fica bem menos, em torno de 12, 13 graus. Também olha a altitude dessa cidade, quase a 3.700 metros acima do nível do mar. Lembra aquela continha? A cada 1.000 metros a temperatura cai mais ou menos 6 graus, tá? Em média, lembrando. La Paz tem precipitações relativamente baixas, né, por conta da Cordilheira dos Andes, tá? Que ela dificulta a chegada de umidade na região. Né, uma barreira orográfica, né, tem uma montanha que dificulta a passagem das massas de ar para essa região, uma vez que La Paz está encravado no meio da Cordilheira dos Andes, está no meio de um altiplano. Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é aquele clima que eu falei para vocês, que vai ter verões quentes, acima de 20 graus aqui, né, porém secos, praticamente sem chuvas durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. E as chuvas acabam se concentrando, mesmo que em pouca quantidade, nos meses de meio de ano. Eu costumo brincar, né, que os meses mais chuvosos muitas vezes são os meses do Jason aqui, né? Ó. Julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O Jason gosta de chuva. Tosqueira que eu falei, mas enfim. E o clima subtropical, né, típico do sul do Brasil, uma bundiquinha aqui do estado de São Paulo, e também partes do Paraguai, Argentina e Uruguai inteiro. Uruguai, Montevidéu é sua capital, está, né, praticamente a nível do mar, chove aí quase 1.000 milímetros por ano. Lembra que eu falei que as chuvas são regulares? Né? Eu tenho pouca variação de chuva ao longo do ano, porém eu tenho transições climáticas. Invernos frios, verões relativamente quentes, tá? Então a gente tem a diferença de temperatura apenas no clima subtropical. O verão é muito quente, o inverno é frio, com ocorrência de neve, mas as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Ok? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais. Tchau!